Agora, bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de treinamento da nossa BLC. Hoje, 30 de novembro de 2024, você que vai estar assistindo esse treinamento, que esse treinamento possa fazer a diferença na sua vida, como fez na minha vida anos atrás, quando eu queria entender sobre as minhas emoções, o porquê eu não conseguia me mover, porque eu não conseguia ter sucesso, porque eu não conseguia ter resultado na minha vida, mesmo sendo uma economista, mesmo tendo uma formação, mesmo tendo uma família, mesmo tendo tudo. Mas mesmo assim, eu sempre acho. Eu me frustrava mediante os fracassos, mediante as derrotas, mediante a todas as circunstâncias da vida. E eu não sei o que você que está aqui assistindo essa live, eu não sei o que você está passando, quais são as circunstâncias, eu não sei o que é que está aprendendo você para viver uma vida extraordinária, mas eu tenho certeza que tudo tem muito a ver com as suas emoções, a forma como você está lidando com as suas emoções, não é a razão não, porque você sabe o que fazer, você sabe o caminho que deve trilhar, mas algo está, prendendo você de ter coragem para viver uma nova experiência e um novo. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã maravilhosa de novembro. Estamos chegando no último mês do ano de 2024 e eu não quero que você entre em 2024, 2025 da mesma maneira que você está vivendo. Você precisa virar essa chave, você precisa se movimentar e você precisa entender o que está acontecendo dentro de você. E tudo isso tem uma explicação, isso tem um porquê e a gente vai compartilhar isso com você porque você nasceu para prosperar, você nasceu para ser bem-sucedido, você é filho de um pai lindo, rico, maravilhoso, que é o nosso pai eterno e ele tem sempre o melhor para as nossas vidas. O que muitas das vezes falta para nós é entendermos que é o nosso tempo, que é o nosso momento e precisamos gerir as nossas emoções, ter inteligência emocional, a gente precisa movimentar e saber e compreender para poder empreender, ter sucesso e muito mais. Então, pegue papel e caneta, a gente vai ter dinâmica, a gente vai ter conteúdo, a gente vai ter muita informação que vai fazer total diferença na sua vida. Para quem não me conhece, meu nome é Jennifer Stumano, tenho 37 anos, já faço parte do nosso sistema BLC há um bom tempo como treinadora. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, pela confiança na nossa liderança, de dar essa oportunidade de falar e compartilhar com vocês a nossa experiência de vida, o que nós fazemos, o que nós praticamos, o que nós, em relação, entendemos de como fazer esse negócio para a gente termos, para todos nós termos sucesso na nossa vida. E é isso que eu desejo para você, muito sucesso e muitas bênçãos de Deus. Então, bora lá começar a falar sobre inteligência emocional para empreender. Bom, antes de falar e conceituar para vocês sobre o que é inteligência emocional, eu quero aqui fazer para vocês de forma didática para você entender como o seu cérebro funciona, como você funciona, tá? Você precisa entender. E dentro do nosso cérebro existe dois hemisféricos, eu estou querendo ser de forma bem didática, antes de conceituar tudo para você entender. E dentro do hemisfério do lado esquerdo, tá? Do lado esquerdo, ele funciona de uma maneira e tem pessoas que mais utilizam isso que eu vou estar falando e também a gente tem o hemisfério direito. Então você vai entender como é que você funciona mais, se é o hemisfério de esquerdo ou direito, e para você entender como funciona você, como funcionam as suas emoções. E saber qual é o seu drive, se você tem um drive mais racional, se você tem um drive mais emocional. Bora lá entender? Vai lá, eu quero que você fale assim, ó, se conheça, se identifique aqui, ó. Para quem tem um hemisfério no lado esquerdo, tá? São aquelas pessoas que são mais racionais. Como assim, Jennifer?
São aquelas pessoas, olha, eu sou um cientista, eu sou um matemático, eu amo o que reconheço, eu sou, eu classifico, eu sou de exatos, eu sou linear, sou analítico, eu sou estratégico. Quem se identifica aqui? Deixa eu colocar aqui no chat, que eu quero um pouco a participação de vocês. Deixa eu colocar aqui. Olha, pronto, aqui, ó. Quem aí, ó? Então, quem é muito exato, matemático, ó, eu, Rubens Júnior, ó. Então, já sabe que o teu cérebro já funciona aí muito melhor com o teu lado esquerdo. Eu sou prático, sempre no controle, um mestre das palavras, da linguagem, realista. Você conhece assim uma pessoa? Calculo equações, brinca com os números, gosta, eu sou a ordem, eu sou lógico, eu sei exatamente quem eu sou. Quem é assim diz eu aí, olha aí, quem se identificou, né? Você tem um drive, quem é do hemisférico esquerdo tem um drive mais racional, pé no chão. Olha aí, o Alex tá aqui falando, a Elvira, né? Então tem esse drive. E o direito, como é que funciona o direito para você entender didaticamente, tá, gente? Para vocês entenderem, ó, o direito, né? Eu sou hemisférico direito. São pessoas que têm um drive mais emocional. É uma pessoa criativa, eu sou um espírito livre, eu sou paixão, eu sou saudade, eu sou sensualidade, eu sou o som da gargalhada, eu sou o gosto, eu sou a sensação da areia dos pés descalços, eu sou o movimento, eu sou cores vivas. Sou o anseio de pintar uma tela, sou a imaginação sem limite, eu sou a arte, sou a poesia, eu percebo, eu sinto e eu sou tudo que eu queria ser. Quem é assim, ó? Eu. Você é mais racional ou você é mais emocional? Me diz aí. Porque não existe, gente, o melhor ou o pior, tá? Então, é para você se conhecer, o autoconhecimento aí. Quem é emocional, diz aí. O Eric tá dizendo aqui que ele é emocional, se identificou aí. Quem mais? A Josefina, eu sou mais o amor, olha aí. Então, é mais racional, olha aí. Pedro já é mais. O que é o Pedro? O Pedro mais racional ou mais emocional? Ele tem um drive mais racional, mais matemático. Ó, aqui o Martins está falando que é mais emocional, a Eliana mais racional, José Kleber mais racional, a Sônia está falando mais emocional. E aí você já está começando, ó, já a se entender como é que funciona. Por isso que umas pessoas são mais racionais, outras são mais emocionais. Quando um casal, gente, é muito bacana quando um casal ele é um racional e o outro é emocional, porque é muito chato dois racionais, porque o racional, né, ele é mais metódico, ele é mais aí checa as coisas, e já o emocional ele já traz aquela cor, já traz aquela alegria, já traz. Então, quando o casal ele vai tendo a questão desse equilíbrio, né? Então é muito interessante quando é assim, tem esse equilíbrio aí entre as duas partes, um casal que é mais racional, outro mais emocional, tá? Então, isso faz parte de você. Ou você é um pouquinho mais assim, né, mais emocional, ou você é um pouquinho mais, você é um pouco mais racional ou mais emocional. Eu sou muito, você já sabe, eu sou muito, meu drive é emocional, não tem como não ser. E isso é bom, e ser racional é bom, então são emoções, são validações e que você precisa se conhecer. Olha o pessoal falando aqui, o Marco Aurélio, eu sou racional, olha aí, Marcos. A esposa, Marcos, é o quê? Racional ou mais emocional aí? E aí, ou seja, muito legal. Posso continuar? Vou continuar aí? Isso aqui, gente, é uma forma didática para você entender um pouco sobre como funciona
o cérebro e como você funciona. Vamos continuar. E aí eu quero falar para vocês algum mito, tá? O primeiro mito, vou falar sobre 3 mitos aqui, para vocês entenderem sobre a questão da inteligência emocional. Né? O primeiro mito é acreditar que a inteligência emocional está apenas ligado ao controle emocional. Não, gente, né? A inteligência emocional é um oitavo avos, ou seja, o controle emocional é um oitavo avos de todo o que significa inteligência emocional. Então, é uma das partes. Ah, aquela pessoa gritou, ela teve uma atitude muito exagerada, ela não teve o controle, ela bateu o carro, ela fez aquilo, ou seja, isso é um distúrbio, uma disfunção chamado de controle, né? Falta de controle emocional. Então, é uma das, como eu falei, é uma das habilidades ou uma das faltas de habilidades da inteligência emocional que a gente vai falar um pouco aqui. Então, isso é um mito, não está relacionado. O autocontrole emocional é uma dos itens, é classificado inteligência emocional em 18 formas em relação para identificar a inteligência emocional. E o autocontrole é um deles que eu vou estar mostrando para vocês. Outro mito aqui que eu quero mostrar para vocês, e anotem, gente, esse mito eu acreditava muito. Não sei se vocês lembram dessa imagem aqui. Quem é das antigas aí que gostavam muito sabe que é o Spock, né? Do Spock, do Star Trek, né? Do Star Trek, onde ele é um alienígena e esse alienígena, ele era conselheiro da nave. Por quê, gente? Por que ele era conselheiro da nave? Porque ele não tinha emoções e todas as decisões que ele tomava, o Spock, né? O Spock, todas as decisões que o Spock tomava, né? O doutor Spock, né? O senhor Spock, todas as decisões que ele tomava eram assertivas porque ele não tinha emoções em relação para influenciar. Isso é mito, tá, gente? Quando as pessoas falam assim, ó, deixe as suas emoções em casa antes de ir para o trabalho. Não, como é que você vai deixar a sua emoção em casa para ir no trabalho? Você precisa só entender que existe dentro de vocês dois tipos de emoções, tá? Uma emoção, ó, o senhor Spock, né? Olha aí, Sargento de Lima conhece, é desse tempo, né? É isso, Spock? Olha, falei certo. Não é do meu tempo, acho que assisti poucas coisas dele, mas ele faz uma referência porque a postura dele, ele não tinha emoção, né? Então todas as decisões eram de forma muito racional e por isso mostrava-se que pelas decisões racionais dele tudo dava certo, eram as melhores decisões. E não é assim no nosso mundo real, não é. Não é do meu tempo, não. Não, Adriano, será? Não é do nosso tempo, né, Adriano? Olha aí, o Adriano está dizendo que não é do tempo aí. Então, deixa suas emoções em casa e vai para o trabalho, deixa suas emoções e vai apresentar um plano, deixa suas emoções. Não, não é, gente. Como é que a gente vai deixar as nossas emoções? A gente não é um zumbi, né, que não tem emoções. Não. O que existe que tem emoções, né? Emoções burras, eu vou estar falando isso para vocês, e tem emoções inteligentes. Então, qual é que você está usando? Qual dessas inteligências que você está usando? Qual é dessas emoções que você está usando? Então, não tem como deixar elas. E as nossas emoções vão influenciar no nosso dia a dia e vai influenciar. O a gente está falando aqui, ó, eu errei, seria, olha aí. Então, muitos acreditam nisso, né? E a gente muitas das vezes foi ensinado dessa maneira, né? De deixar emoções, engole o choro, enfim. Depois eu vou estar falando mais sobre mais um mitos que eu acho que é um dos mais errados em relação, falando um pouco sobre a questão das emoções, tá? Então a gente tem que sim levar para o nosso trabalho fazer, mas a gente precisa ter as emoções corretas e a gente vai falar um pouco sobre o que é as emoções burras e as emoções corretas, né? E falar um pouco como a gente pode entender essa questão dessas emoções. Bora lá, vou continuar aqui que tem muitos slides bons aqui para vocês entenderem. O terceiro mito, gente,
Eu queria saber aqui, diz aí, eu quero que você seja sincero. Quem acreditava, ou quem acredita aqui, acredita que é a razão que nos conduz às nossas decisões e à nossa vida. Quem fala assim, pode ser sincero, você precisa ser mais racional e não pode ser emocional, não pode, tem que ser a razão que vai conduzir. Então, quem acreditava assim que é as nossas emoções que definem a nossa vida, ou quem é a nossa razão que define a nossa vida, né? A gente fala, precisa ser mais racional. Eu sou polivalente, olha aí. Pensava assim, também pensava, Rubens, nessa questão, mas eu vou mostrar para você que não somos movidos pela nossa razão. E a razão, ela tem um significado que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da razão, mas não é a razão que define a nossa vida e as nossas emoções, tá? Então, muitas das vezes, Jennifer, e as besteiras que eu faço na minha vida, as caquinhas que eu faço na vida, é por conta do quê? Da razão? Não, é por causa das emoções. E as coisas e os problemas que eu vem acontecendo na minha vida é a questão da falta da estrutura emocional. Tudo que você imaginar, você é movido de forma emocional. E quando nós não temos boas emoções, a gente vai fazer as coisas em relação erradas. Então, assim, vai tomar decisões erradas, vai se conectar com as pessoas erradas. Ou seja, quando a gente tem boas emoções de qualidade, que eu vou estar falando aí para vocês, a gente consegue se conectar com as pessoas certas, a gente consegue encontrar pessoas em relação para ser companheiros na nossa vida de forma certa, a gente consegue fazer bons negócios, a gente consegue enxergar a vida de uma outra maneira. E a gente vai estar falando aqui, eu estou conceituando para vocês. A Eliana fala assim, você tem razão ou ser feliz. Você tem que escolher entre a razão e ser feliz. Tem um pouco disso aí, mas eu vou estar falando, né, para vocês. Eu tô nesse primeiro momento aqui até dando alguns conceitos, fazendo primeiro uma didática para você entender, e a gente vai para o conceito, eu vou conceituar para vocês um pouco sobre inteligência emocional e tudo. Então, você vai entender que não são as suas razões que vai te conduzir a tomar decisões e direcionar a sua vida. Não são. E eu vou mostrar isso para você e você vai dizer, caraca, Jennifer, como é que eu não tinha percebido isso antes? Né? Caraca, Jennifer, nossa, virou essa chave aqui. As fichas vão cair para você e você vai entender, né? Porque muitas das vezes você sabe o que tem que ser feito e você não faz. Por quê? Porque é o seu emocional que está lhe conduzindo. Não é o você saber. E saber, e para que serve a razão? A razão serve para explicar as nossas merdas. Desculpa o francês, mas eu vou explicar também isso para vocês. Então, a razão nos mostra o caminho, nos mostra como fazer, né? Nos dá o direcionamento, mas quem decide se vamos fazer e como vamos fazer é o nosso emocional, são as nossas emoções, e a gente precisa saber lidar com tudo isso. Né? Uma pessoa, né, segundo o autor Daniel Kahneman, que é o pai da inteligência emocional, junto que também tem uma grande pessoa que é o Paulo Vieira, também, que fala muito sobre autorresponsabilidade e também inteligência emocional. Ele fala que uma pessoa com inteligência emocional possui isso, olha, autoconfiança, autocontrole, superação, solução de conflitos, sabe gerenciar conflitos, flexibilidade, ou seja, sabe, honestidade, tem foco, humildade, é uma pessoa otimista, sempre sabe olhar, né, sempre de um lado positivo do que acontece na vida, tem iniciativa, zera a zona de conforto e serve ao próximo. Então, uma pessoa com inteligência emocional, ela tem todo esse foco. Não é que ela vai escolher qual ela vai ter, não. Quem está alinhado emocionalmente, ela consegue agrupar todos essas qualidades
esse foco, essa confiança, esse autocontrole. Mas para isso você precisa entender aonde é que falta em você, qual é o que é que está faltando para você em relação a deslanchar, ou seja, de fato resolver aquilo que você precisa fazer na sua vida para realizar os seus sonhos e para fazer o que precisa ser feito. Tudo que eu estou falando, gente, não está vindo da minha cabeça, não, tá? Tudo isso aqui tem todo um conceito de PhDs, de pessoas em relação que trabalham uma vida falando sobre inteligência emocional, que é o pai, essa pessoa que você está vendo do lado esquerdo é o Daniel Goleman, ele que é o pai da inteligência emocional, ele fala muita coisa sobre a questão que a inteligência hoje no mercado de trabalho não estão buscando mais o QI, né? Aquele QI de conhecimento técnico, não, eles procuram pessoas agora com QR, que é o que com qualidades, né, emocionais, que sabem gerir pessoas, liderar pessoas, que sabem organizar conflitos, que se entende, que se conhece. Então, esse daqui para frente, ou já está acontecendo, são esses perfis de pessoas que se tornam líderes, que se tornam CEOs, que crescem, não é só pela a nossa inteligência tradicional, o nosso QI, né, de inteligência do tradicional, né, do racional. A gente precisa estar junto com a nossa também inteligência emocional. E tem o Paulo Vieira, que é uma das pessoas que trabalham muito no Brasil, né, tem uma das maiores escolas nessa área de inteligência emocional. Então, são pessoas em relação que têm toda uma base, e é isso que eu estou falando para você, a questão da gente ter o equilíbrio, saber como lidar. E eu vou mostrar para você, nesse exato momento, Jennifer, como é que eu posso ter o equilíbrio. Eu preciso entender o que é inteligência emocional. E para entender, para me conceituar o que é inteligência emocional de fato, eu quero falar para você aqui, eu quero que você fale comigo aqui, né? E me responda aqui no chat. É legítimo e saudável sentir raiva? Me fala aí. É legítimo e saudável, sim ou não? Digita aí, por favor. Sentir raiva, sentir tristeza. É legítimo isso? E saudável? Hein? Ó, a Adriana tá falando sim, 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 sim. É legítimo a gente sentir saudade, sentir raiva? Não, olha aqui, o Bernal tá falando não. Não, Marco Aurélio, é legítimo e saudável a gente sentir raiva, a gente sentir medo, a gente sentir desprezo, tristeza, sim ou não? É legítimo ou não? Na minha cabeça, não. Bom, Marco Aurélio e muitos outros, se é legítimo e saudável, gente, a gente sentir as emoções que a gente chama de emoções primárias, olha aqui, o medo, olha aqui, ó, o medo, a raiva, a tristeza, a felicidade, a alegria, é legítimo? Gente, é legítimo. Como assim, Jennifer? É importante a gente sentir medo, é importante a gente sentir raiva, é importante a gente sentir tristeza, é importante a gente sentir alegria. Por quê? Ó, bora analisar aí o medo. O que o medo faz quando a gente está com medo? O que o medo faz aí? Eu vou estar explicando isso para você. Quando a gente sente medo de algo ou de alguma coisa, a gente tende o quê? Ó, o medo quer nos proteger. A gente está falando perfeitamente. O medo nos protege. Se a gente não tivesse medo, a gente poderia pegar um carro, dirigir em alta velocidade, a gente poderia atravessar numa avenida e não teria medo em relação de acontecer. A gente tem medo, muitas das vezes, de deixar o nosso filho em qualquer lugar pela questão. A gente tem um medo, né? Nos coloca limites. E é importante ter um medo. O medo nos protege. Então, sentir medo, né? O medo por si não em relação não nos paralisa. E eu vou estar explicando isso para você entender sobre as emoções. E eu achava, não, eu não tenho que ter medo, eu não tenho que ter. Mas o medo nos protege. E a raiva, gente? O que a raiva faz aí? É uma emoção legítima? É saudável a raiva? Sentir raiva? Me fala aí se é ou não, né? Também, porque a raiva nos tira da zona de conforto. Ela nos faz a gente ter atitude. Quando a gente está com raiva, a gente tem algumas atitudes. Agora, eu vou falar para vocês aqui o que é a diferença em relação de ter raiva, ficar zangado, ficar
Triste, triste, sim, triste, a gente fica a gente vai refletir, a gente fica introspectivo, né? A tristeza a gente vai ficar introspectivo. É legítimo, mas não é saudável. Olha aí, bora lá. E aí, ou seja, a raiva, né, ela tem isso, a tristeza, a alegria também. A alegria nos dá o quê? Nos motiva, nos dá em relação, vontade em relação de continuar. A tristeza deixa a gente pensar, poxa, eu fiz alguma coisa errada, eu não quero mais fazer. A gente fica pensativo, reflexivo. A raiva em relação, eu não aceito essa vida que eu estou vivendo aqui, eu não aceito faltar o meu alimento na minha casa, eu não aceito raiva em relação. Então, tem coisas em relação que fazem com que a gente possa. É diferente de rancor. Calma, que eu vou estar conceituando. Gente, eu estou querendo fazer vocês pensarem, vocês analisarem. Calma, que a gente vai conceituar tudo aqui e se alegra de Deus, sem dúvida nenhuma. Ah, eu estou gostando de a revolta em si, né? Então, eu vou estar falando, calma aí que eu vou estar explicando para vocês tudo isso. Eu só quero que vocês comecem a pensar sobre isso, analisar sobre a questão da inteligência emocional, porque eu ainda nem conceituei, e aí você vai entender. Então, todas as emoções, gente, todas as emoções são legítimas e necessárias. Todas. Por quê? A gente tem emoções primárias, como medo, alegria, tristeza, raiva, surpresa, e a gente tem as emoções secundárias, que são a simpatia, o ciúme, o orgulho, a vergonha, tá? Então, são para vocês entenderem um pouco sobre a questão do medo. Então, todas elas são necessárias e todas são legítimas. Como assim, Jennifer? Legítimas e necessárias? Eu vou dar vários exemplos para você entender um pouco sobre a questão das nossas emoções. Então, se a emoção é a energia propulsória da nossa vida, é o que nos leva a agir. Como, Jennifer? E agir de tal maneira, né? Então, eu vou estar falando agora, conceituando aqui para vocês, vou entrando aqui agora na parte do conceito. Se todas as emoções são legítimas e necessárias, como eu acabei de falar para vocês todas, então, qual é a questão? Por que se todas são e por que acontece tanto? As pessoas se descontrolam, por quê? Porque a emoção, ela precisa ter três questões, três formas de analisar. Primeiro, essa emoção, ela é certa? Ela é adequada à situação? E ela está na intensidade certa? Olha aí a questão em relação. Então, se essa emoção é certa, bora lá, vou dar um exemplo aqui para vocês e a gente vai na próxima conceituar. Ó, o Erlen Santos está falando, eu tenho raiva quando eu me arrependo de alguma coisa que eu deixei de fazer. É uma raiva, né? É um sentimento aí que eu vou estar falando para vocês. Bora lá! Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o Gerson está aqui, estou falando com o Gerson que está na minha frente. O Gerson gosta de dirigir, tem um carro bonito e ele vai para a rua dirigir como ele faz sempre de costume. E aí, nessa que ele está dirigindo, ele para e um carro na frente dele dá uma ré e bate naquele carro que ele acabou de cuidar, lá vai dar uma ré e bate nele e amassa o carro do Gerson. Jéssica, o que você vai sentir naquele momento quando aquela pessoa vem, não presta atenção e bate no teu carro? Tu vai sentir alegria? Não. O que você vai sentir? É uma emoção legítima. Você vai sentir o quê? Digite aí para mim. O que você sente quando o que o Gerson vai sentir? Digita aí para mim. O Gerson está falando raiva. Vai. É uma emoção legítima? É. Ou seja, é uma emoção certa? É. Ou seja, alguém bateu em relação ao carro dele. É adequada à situação? É. Ou seja, bateram o carro do Gerson. Ó, e o Cláudio tá falando aqui. Agora eu quero falar com vocês, ó. Agora é na intensidade certa. E é aí que você vai saber se você tem inteligência emocional. Porque a emoção é certa, é raiva. Caramba, o que esse menino fez aí? Ou seja, olha, ele sai do carro, o Gerson, olha aí. Faz aí, imagina como se fosse você. Sai do carro, o Gerson sai do carro e fala:
cara, como é que tu não viu aqui? Como é que tu dá uma ré desse jeito? Olha o que você fez no carro. O que aconteceu? Você não estava prestando atenção? Ou seja, é normal ele sentir sim, mas com a intensidade certa. Ele está com a emoção certa, numa situação certa, mas com a intensidade certa. Ele poderia sair daquele carro com muita raiva, ia bater-se no menino, né? O Jéssica vai fazer isso, porque o Jéssica é um gentleman, mas, ou seja, mas a maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas tiram a vida das outras pessoas, por quê? Porque a intensidade daquela raiva é de forma errada, é disfuncional. Ele deveria sentir raiva, sim. A situação era adequada, mas a intensidade daquela raiva era disfuncional para aquela situação. Então, conceituando para vocês o que é inteligência emocional, segundo nosso grande Paulo Vieira, a inteligência emocional, anota aí, gente, para vocês nunca mais esquecer, a inteligência emocional nada mais é que a habilidade de usar as emoções certas na ocasião certa e na intensidade certa e assim conectar consigo e tirar o melhor de si e da mesma forma usar as emoções certas e se conectar com as outras pessoas e tirar o melhor delas. Isso é a definição de inteligência emocional. Então, inteligência emocional é usar as... Qual foi a emoção certa que ele usou? A raiva. Era na ocasião certa? Sim, bateram o carro do Gerson. E a intensidade é certa? Assim você consegue se conectar consigo mesmo, tirar o melhor de si, né? E também tirar o melhor do outro. Isso é inteligência emocional. Então, essa é a definição que eu achei fantástica em relação sobre inteligência emocional, que o Paulo Vieira faz e também o Daniel Goleman também fala um pouco sobre a questão da inteligência. Então, a gente só precisa saber dosar as nossas emoções. E dentro disso, gente, deixa eu falar que existem as emoções inteligentes e as emoções burras. As emoções inteligentes nos levam às ações positivas e benéficas, tá? Ou seja, a gente ter atitudes corretas, né? E tem as emoções burras que nos levam a ações negativas e maléficas. Então, existem essas duas inteligências emocionais. Não existe pessoas burras apenas cognitivas, ou seja, mas existe pessoas burras emocionalmente. E essa é a maior das burrices que tem quando a gente não entende o que é, né, inteligência emocional, o quanto a gente não sabe gerir as nossas emoções, entender. Então, assim, essa é uma das piores, porque vai sempre estar sempre dando murro em ponta de faca, sempre fazendo as mesmas coisas e não tendo resultado, sempre tomando as mesmas atitudes. Isso são emoções burras, ou seja, que muitas das vezes nós tomamos anos, sai anos, são as mesmas atitudes. Então, essas burrices, né, que a gente tem emocionalmente faz com que a gente sempre pratique, sempre faça as mesmas coisas. Gente, vocês estão conseguindo compreender? Tá caindo um pouco a internet aqui. Você está tudo ok? Tô vendo aqui. E Rubens, perfeito, Rubens. Muito obrigado. Gerson também aqui, tô vendo aqui. E bora lá continuar. Bora lá. Bora treinar para você é burro emocionalmente? Bora entender. Bora lá. Ou você é inteligente emocionalmente? Bora lá fazer uma análise nossa. Ó, vamos dar um exemplo aqui e vocês vão me ajudar. Deixa eu pegar aqui para me colocar o chat, que eu gosto de ver a... Tá virando chave aí? Cadê? Como conseguir isso? Espera aí que a gente já vai falar sobre isso. Então, ó, bora lá. Um pouco dos dois. Perfeito, perfeito, olha aí.
O Marley tá falando, eu sou burro emocionalmente. Bora mudar isso. A gente vai mudar aqui. Você precisa entender as suas emoções. A gente vai fazer algumas dinâmicas aí bem bacana. Vamos lá. Quando um namoro acaba, bora lá, analisar aqui comigo. O namoro acaba quando já tá uns anos juntos, um relacionamento que acaba, onde se tem sentimento, onde os dois se gostam, mas mesmo assim não dá certo e aquele namoro termina. Qual é a emoção certa naquele momento? Digite aí para mim. Bora lá. Eu quero a participação de vocês. Qual é a emoção certa nesse momento? Terminou o namoro, qual é a emoção que a pessoa sente? Ela fica feliz? Ela fica o quê? Digite aí, digita aí. Cadê? O Nelson falou, não, não fica. Qual é? Tristeza. O Rubens está falando a emoção de tristeza, né? Fica triste. A Sônia está falando. Sim, é a emoção certa, gente. A tristeza, quando termina um relacionamento, certo? Ficar, ficar manso. Gostei da ficar manso. Ou seja, a emoção certa, a tristeza, sim, né? Terminou a emoção correta. Na ocasião certa, ou seja, foi um término de um relacionamento e por esse motivo, né? O Osmar tá falando tristeza ou alívio, né? Ou seja, é uma emoção certa? Depende se for brigas, ó, vai, mas bora lá. Eu tô nessas condições aqui. Terminou, o que acontece? Bora lá, gente. Ou seja, é triste, a pessoa fica triste. Eu tô amando a resposta de vocês. Na ocasião certa, ela fica triste porque terminou o relacionamento, né? E na intensidade certa, ou seja, na intensidade certa, tem pessoas que vão, eu quero me matar, vou tomar chumbinho, eu vou, né? Assim, não tem? Isso é o que nada mais é a intensidade errada, né? A emoção tá certa, tá com triste, na ocasião certa, que é um término de um relacionamento, mas e a intensidade? Né? E a intensidade disso aí? Ou seja, eu vou me matar, vou tomar chumbinho. Ó, no caso da Nilva, foi livramento, né? Já se sentiu. Então, ou seja, essas intensidades, ó. Então, no caso da Nilva, falou assim: olha, no meu caso foi livramento. Por quê? Mas ela sentiu tristeza, sentiu alívio na ocasião certa, em relação à intensidade certa. Ou seja, como é que se reage? Deve ter um equilíbrio, deve ser dosado. Olha, o Rubens falou isso, né? Você vai sentir triste, vai chorar, vai ter aquele momento de reflexão, vai ficar lá. Mas tem aquelas pessoas que vão falar assim, ó. Terminou o namoro. Peraí que eu vou pra festa, eu vou pegar todas as mulheradas. Bom dia, pessoal. Isso aqui, ó, deve ser um teste já, um teste emocional, tá, gente? Para nós que estamos aqui e para ela que está lá, viu? Quando ela voltar, vamos perguntar para ela qual foi o teste emocional dela por ter caído a conexão, né? Faz parte do contexto aqui, tá? Eu creio que faz parte do contexto aí, né? Muito maravilhoso, né, gente? Esse contexto aí sobre inteligência emocional, né? Muito do nosso negócio também, né? A gente fala em relação a... O que acontece quando a pessoa bloqueia no WhatsApp? Já passei muito por isso. Por que me bloqueou? Hoje não, é um clique a menos que eu tenho, Osmar, quando a pessoa me bloqueia para mandar uma coisa para ela. É um trabalho a menos que eu tenho. Ou quando eu faço uma publicação na rede social, uma pessoa vem cá e comenta alguma coisa negativa. Primeiro eu rebatia. Hoje não. Eu vou lá, bloqueio a pessoa para não ver, não quer ver mais o que é meu. Não, eu dou uma resposta. Se ele não aceita a minha resposta, eu já vi que ele quer tumultuar. Eu bloqueio a pessoa. Não, se minha publicação não é interessante para você, então para que você quer ver então? Entendeu? Então isso é inteligência emocional, mas a gente adquire ao longo do tempo, né? Porque no nosso negócio a gente é muito testado nisso, né? Tem pessoas que falam assim, Osmar, isso é pirâmide, só para testar você. De acordo com a maneira que você está no conhecimento do seu negócio, você vai ter, ou vai dar resposta para ele naquele momento, ou você vai recuar. Mas, na verdade, na maioria das vezes, vocês podem notar, principalmente quando a gente pega uma pessoa que ele é mais esclarecida, quando a gente pega uma pessoa que ele é mais, tem um conhecimento amplo em outras áreas, ele faz algumas perguntas para testar você. Entendeu? Então, assim, essa parte de inteligência emocional é muito importante a gente ter, né? Isso eu venho adquirindo, pessoal, posso falar para vocês, de 3 anos para cá. Antes eu não tinha, né? A gente foi ensinado, tipo assim, a ganhar dinheiro, a ganhar dinheiro, a ganhar dinheiro.
mas não a lidar com essas situações, entendeu? Então, assim, é muito propício esse tema, né? Que agora, como é que a gente adquire tudo isso? Aqui, ó, né? Aqui, acompanhando o máximo que puder, conhecendo o seu próprio negócio, né? Enquanto ela volta aqui, dividindo com você, tá até conversando com uma pessoa da nossa equipe ontem, falando sobre isso, que muitas das vezes nós temos a nossa plataforma que ela é extraordinária em nossas mãos. É muito complexa. Se eu estou aqui, né, Jane, não domino o meu negócio, como é que eu vou buscar ficar fazendo outros mil das coisas por fora? Não faz sentido, pessoal. Entendeu? Não faz sentido. Eu tenho que primeiro conhecer aqui primeiro. Ah, eu vou a famosa diversificar, que eles falam diversificar. Isso é inteligência emocional. A pessoa, ela tá desesperada, tá com uma máquina de fazer dinheiro aqui nas mãos, vai buscar outra aqui, vai buscar outra ali. O que aconteceu? Acaba voltando a estaca zero, né? Até eu uso o exemplo da flecha, né? Ninguém consegue acertar o alvo com duas flechas ao mesmo tempo, é um de cada vez, um de cada vez, né? Então, tudo isso a gente vai adquirindo em relação dentro da inteligência emocional. Vamos estar identificando, né, para nós mesmos toda a situação aí. Oi, gente, Jennifer, com você agora. voltando. Testa a sua inteligência emocional aí, viu? É um teste. Tô testando. Ao vivo é assim mesmo. E a gente tá. Deixa eu organizar aqui. Marquei. Deixa eu trocar o nome. Eu acho que já está como. Pronto, gente. Bora continuar na mesma. Pronto. Vou compartilhar aqui com vocês e a gente vai terminar a questão do raciocínio aqui. Obrigada, Adriana. Obrigada. Estava com o co-anfitriã. E vou compartilhar aqui a tela. Ver se vocês estão vendo aí a tela, ok? Perfeito, Jéssica. Então, bora continuar aqui. Deixa eu passar. Falamos um pouco sobre os sentimentos, as emoções. Bora lá. Vou soltar aqui. Bora lá. E sim, a gente estava falando aqui sobre a questão se você tem um emocional, começa a ser um emocional ser inteligente, ser um emocional em relação ao burro, vai dependendo muito da emoção certa, na ocasião certa. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver se tá pausada. Não, tá gravando, né, gente? Bora lá. Então, a emoção certa, na ocasião certa e na intensidade certa. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Um exemplo, ó. Quando um pai é recebido pelo filhinho, tem um filhinho aí de 5 anos, de 6 anos, de 10 anos, depois de uma viagem longa. Eu quero ver a resposta de vocês aqui, ó. Né? Qual é a emoção aí certa, gente? Qual é a emoção certa aí? Me falem aí. Obrigada, Leomar. Coloquei para gravar, Jennifer. Obrigada. Eita, Jennifer, né? Te deixou isso. Mas a gente está de volta aqui, né? Vamos lá. Então, bora lá. Quero a interação de vocês. Um pai foi, viajou, voltou de viagem e depois de alguns dias aí chega em casa e é recebido pelo filho de 5 anos, 10 anos. Qual é a emoção certa aí nesse contexto? Me fala aí. Saudade, o Rubens está falando. Rubens aí, saudade, né? Amor, saudade, não é a emoção certa aí, né? E a ocasião é certa? Sim, ele viajou, né? Ele viajou, muita alegria, né? Amor, ou seja, ele viajou por um tempo, né? E a criança, o filho tá com saudade, consequentemente também o pai tem saudade, né? Alegria, saudade. Mas e a intensidade disso? Se o filho chega, papai chegou, ele vai lá, abraça a perninha do pai, e se o pai falar assim, ô meu filho, tô com saudade de você, eu te amo, só faz um carinho na cabeça, e aí ele fala, vai lá brincar com os teus irmãos, vou tomar um banho e quero assistir televisão. Essa é a intensidade certa, Gerson? Me fala aí. Não, qual é a intensidade certa? Me fala aí, qual é a intensidade certa? Ó, a emoção foi certa, saudade. Não tenho dúvida que o pai não estava com saudade do filho. Ou seja, não tem, a ocasião era certa, era, mas a intensidade errada. O que o pai deveria fazer era o quê? Abraçar aquele filho. Oh, meu filho, eu te amo. Ou seja, a intensidade
daquele momento, ou seja, não condiz, não é de forma adequada. E quando muitas das vezes aí, a gente muitas das vezes é dessa maneira, os nossos pais, quantos aí, ou seja, tem essa questão, o pai deveria retribuir da mesma intensidade, perfeito, ou seja, se o filho abraçou as perninhas lá do pai, o pai não tem que só passar a mãozinha na cabeça e falar, oh, meu filho, ou seja, tem que também ter a intensidade certa, porque a emoção é certa, na ocasião certa, com a intensidade certa. E qual é a pergunta? Eu vi que o Jéssica perguntou, como eu tenho que perguntar? É sempre ter isso na sua mente. Eu estou com a emoção certa nessa situação, nessa ocasião, e a intensidade dessa minha emoção está correta? É sempre você se perguntar. Ó, quem tem um cachorro aprende a trabalhar isso. Verdade, Rubens. Ou seja, o cachorrinho chega lá, até o cachorro tem emoções, ou seja, chegou, fica abanando aquele rabinho lá, ou seja, te enche de carinho e você tem que retribuir dessa maneira também. Então, com certeza. Então, você sempre tem que se perguntar, quando você estiver por alguma situação, tomar decisões ou sempre perguntar, emoção, eu estou com a emoção certa, na ocasião certa, com a intensidade certa? É isso que a gente tem sempre em relação a perguntar. Vou dar um outro exemplo para você começar a treinar isso, se autoavaliar. Será que essa minha emoção, será que essa emoção, como eu falei com a minha esposa, é certo? Foi na ocasião certa, né, que eu falei sobre determinado e foi a intensidade certa? Então, quando a gente faz essas três perguntas, a gente consegue aprender a se autoavaliar e ver se as nossas emoções são uma emoção mais inteligente ou se é uma emoção burra, né? Então, são essas emoções, são esse controle, esse equilíbrio que a gente sempre tem que ter em relação nas nossas vidas. Bora para um próximo exemplo, que depois a gente vai estar fazendo outras coisas legais. Vamos supor aí que um filho teu tá lá no almoço de domingo, o almoço de amanhã, e um filhinho seu aí derrama uma jarra de água na mesa principal, ou seja, na mesa e no prato principal de macarronada. Uma macarronada ele joga suco de maracujá. Vê a cena. Tá lá com aquelas... Meu filho se quieta, mas tá lá e joga. E aí, me fala. Qual é a emoção nesse exato momento? Me diz aí. Vai lá, quero que vocês falem aí. Qual é a emoção nesse exato momento quando isso acontece? Hum? Qual é a emoção certa nesse momento? Quando o teu filho vai tá lá no almoço, tá lá os teus parentes, acabou com o almoço, com a lasanha, o almoço do domingo, do final de semana, ele derramou suco de maracujá. E aí, gente, me fala. Me fala qual é a emoção certa aí. A sala tá aberta, gente. Deixa a sala aberta que eu quero ouvir, quero ver vocês aqui. Qual é a emoção certa aí? Cadê? Deixa eu colocar aqui que eu quero ouvir vocês para a gente começar a entender. Ó, Angélica, tenha mais cuidado. Olha aí, Angélica. Vou até pegar esse exemplo da Angélica. O Gerson, raiva, você fica zangado com seu filho. Não vem falar que não que fica, pô, estragou todo o almoço, né? Todo o almoço. E aí, foi na ocasião certa ficar zangado com ele, ficar com raiva dele, Sônia? Ficar com Sim, por quê? Porque ele não prestou atenção tudo. E aí, qual é a intensidade de você tem que falar com seu filho? Me fala. Dá um desespero, né? O que é que você tem que fazer em relação nesse momento? Chamar assim a atenção, olha, né, meu filho, o que é que você. Mas tem muitos pais que, muitos de nós, como os filhos, a gente tem traumas, porque tem muita vez que o pai não é que ele não ame, mas ele usou a intensidade errada. Seu burro, tu não faz nada direito, não tem assim? Seu burro, tu não faz nada direito, olha o que você fez, né? Você não serve para nada. Essa é a intensidade certa, gente? Me diz aí. Pega o cinturão, dá uma surra, vai ficar de castigo. Quem muitos aqui de nós vivemos essa realidade, né? Que não é que os pais muitas das vezes não nos amavam, é que ele não tinha inteligência emocional, né? Ele queria em relação a corrigir, mas corrigia de uma maneira com uma intensidade totalmente em relação diferente, ou seja, muitas das vezes falando palavras erradas.
Isso gera traumas, sim, traumas, traumas. Os nossos pais, muitas das vezes, são vítimas de outras vítimas, né? Então, ou seja, sem inteligência emocional, um pai, uma mãe, sem inteligência emocional, geram traumas em relação aos seus filhos, sem dúvida alguma. Porque é importante ter essa questão desse equilíbrio, dessa intensidade. Mas tem outros pais que falam assim: ô filhinho, por que você fez isso? Olha. Então, assim, também não é correto. Por quê? É a emoção certa? Chegar, ô filhinho, você derrubou a lasanha. Me fala, é a emoção certa, gente? Não, não é a emoção certa em relação, ô filhinho, vem cá. Não, sei. Não, gente. É legítimo ficar bravo. Na ocasião certa, estragou o almoço de domingo. Mas a intensidade em relação de como você vai conduzir isso tem que ser proporcional aquelas atitudes. Você deve corrigir seu filho? Sim, mas tem que ser proporcional na intensidade em relação. Então, são coisas que a gente tem que sempre analisar as emoções certas, na ocasião certa, na intensidade certa. E isso faz com que a gente procure sempre ter o equilíbrio, né, emocional e ter a questão do controle emocional. Eu vou compartilhar com vocês uma coisa que me aconteceu nesse mês de novembro, que foi terrível, 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 muito, que foi, não sei, muitos já até sabem, de liderança sabem, é que num belo sexta para sábado, no domingo, na verdade, no domingo, é, meus pais entram em contato comigo, eles moram no interior, e eles entram em contato comigo dizendo: minha filha, lá o sítio, né, a fazenda, as coisas lá pegou fogo e pode que seja criminal e devastou tudo, né? As 1.000 hectares que tem lá de plantação de açaí, plantação de coco, plantação de tudo. 50 anos de trabalho do meu pai naquela terra e o fogo consumiu em questão de horas. Quando ele me falou isso e eu vendo a voz dele, sabe, engasgada, qual é a sensação que você tem? Me diz aí, o que é a sensação ainda mais, né? Você fica com muita tristeza, você fica com raiva, porque se ainda mais se tem em relação de cunhos criminosos, em relação, enfim, então você fica muito chateado. E no outro dia eu fui lá com meu pai, com a minha mãe. No outro dia peguei, fui bater lá e lá cheguei lá. Nossa, é muito triste ver a tristeza do meu pai, o choro da minha mãe, porque era 50 anos de trajetória. Eu fui criado lá, tudo que plantou lá, cedro, madeira, coco, tudo foi no período da minha infância. Ou seja, o açaí de 3 anos aí que a gente espera para começar a produzir, tudo queimado, gente. E aí me fala qual é a emoção que eu tive naquele momento. Foi emoção de raiva, foi emoção de tristeza profunda. Foi uma ocasião certa? Foi. Mas e aí a intensidade? Muitas das pessoas em relação ao que elas vão, vou matar, vou esganar, quero saber, quero ver quem foi que tacou fogo, quem foi, ou seja, dá aquela sensação de revolta. E naquele momento, quando eu cheguei naquela terra lá, eu olhei para tudo e vi, nossa, tá tudo, chorei. E a gente pode, em relação é uma emoção legítima? Sim. Necessária? Sim. Eu precisava tirar para fora tudo aquilo. E eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, tu que nos deu tudo isso aqui em relação para servir o teu nome. E lá eu dobrei meu joelho, eu apresentei a Deus e pedi: Senhor, eu quero paz no meu coração, na minha família, nos meus pais, e, né, em todos em relação. E a gente vai procurar a justiça, vai procurar fazer de forma correta tudo. Mas a gente poderia ter tomado uma outra atitude, a gente poderia ter se desesperado a ponto de entrar numa depressão, meus pais também. E qual é a coisa boa que a gente tirou de tudo isso? Jennifer, tem como tirar coisa boa de tudo isso? Sim, tem. E aí eu preocupada muito com meu pai, minha mãe problema de coração, meu pai problema de pressão. Eu falei com todas as minhas irmãs, uma está morando em Portugal fazendo doutorado, a outra mora aqui em Belém, só eles dois moram lá.
Bora todo dia, às 19 horas, aonde a gente estiver, fazer a nossa oração em família, porque eu estou preocupada com meu pai todos os dias, desde o ocorrido, gente. A gente abre o nosso celular, a gente faz a oração, a gente louva, faz um louvor, a gente lê junto pelo WhatsApp e a gente conforta o coração do outro em relação e a gente se uniu ainda mais para a gente ajudar os nossos pais. Ou seja, a minha irmã que mora tão longe, a gente se uniu, a gente se fala todo dia. Antes a gente não se falava todo dia. Hoje, todo dia, às 19 horas, a gente tira 15 minutos e a gente fala com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs que moram em Portugal, com tudo. Ou seja, olha, extrair de uma situação terrível, gente. Foi terrível. A gente conseguir extrair as coisas boas, né? Ter emoções saudáveis. E as outras coisas, gente, está todo um processo. A gente levantou a questão do agrônomo para fazer o levantamento dos laudos, a gente deu entrada esperando em relação, a gente já vai fazer algumas outras plantações, enquanto isso a gente está ajudando o nosso pai nas coisas básicas, ou seja, a gente pegou numa terrível situação, a gente criou, ou seja, criou um momento em relação em família, a gente criou oportunidade de recomeçar, não é fácil, mas o que a gente tem que fazer? Entrar em depressão, pegar uma arma e procurar quem fez isso? A gente tem que ter as emoções certas, na ocasião certa e na intensidade certa, porque senão a gente vai fazer em relação besteira, a gente vai acabar usando as inteligências emocionais burras e isso nos gera consequências emocionais, consequências para a nossa vida, consequências para a nossa família. Então, é entender que é a razão que nos diz o que fazer e por que fazer. A razão nos diz, tá? Ela nos ensina. A razão é que nos diz o que fazer e o porquê fazer. Mas é as nossas emoções, gente, é as nossas emoções que nos põem a agir de forma certa e errada. É as nossas emoções, eu sei. Por que, Jennifer, você está falando isso? Eu vou falar, como eu falei, existem emoções inteligentes e emoções burras. E todas elas, em relação, uns nos levam a ações positivas e benéficas, e a outras a ações negativas e maléficas. Jennifer, se as nossas emoções que nos põe a agir de certo ou errado, ou seja, se há razão que nos faz, né, que nos diz e nos faz o porquê fazer, eu vou mostrar para vocês aqui na prática, né, para vocês entenderem. Quem conhece aqui gente que precisa parar de fumar? Que sabe que vai fazer mal, pode pegar um câncer, uma enfisema pulmonar, pode complicar a saúde, mas mesmo assim, eu quero o chat aqui, ó, o chat aqui, ó. O Luiz está falando aqui, tem um livro muito bom, Educação Emocional Positiva, muito bom da Miriam, conheço, muito bom, Luiz, boa indicação. E ó, a razão e a emoção, bora lá, bora analisar. Eu preciso parar de fumar. A pessoa sabe que pode ter câncer, que pode, em relação, ter efizema, que pode complicar a saúde, que pode tudo que não faz bem. Não sabe? Sabe, Gerson? A razão sabe, sabe que tem que parar, não sabe? Mas aí o porquê a pessoa continua mesmo assim? Por causa do quê? Me fala. Por que ela continua mesmo assim? Mesmo sabendo, é razão. Olha aí a razão. Preciso parar de fumar, porque senão eu vou morrer. Mas mesmo assim, por quê? Porque ela quer aquela sensação de poder, ela quer a nicotina que aquele cigarro tem, aquela sensação, aquela emoção. É emocional. Jennifer, eu preciso sair da zona de conforto, porque senão eu vou fracassar. Mas ela continua na zona de conforto. Gente, isso é o quê? Me fala. É emocional ou não é? A gente sabe o que fazer, não sabe? Sabe o que fazer, sabe, a gente sabe exatamente o que fazer, a gente sabe que tem que apresentar plano, a gente sabe que tem que liderar nossa equipe, a gente sabe o que fazer. E por que não faz? Porque é as nossas emoções que nos agem, porque saber a gente sabe. Ah, meu colesterol e a minha glicemia tão alta, eu preciso fazer uma dieta, mas continua comendo
de tudo. Me fala aí. Ele não consegue evitar. Por quê? Ah, estou com dores no peito, preciso ir no médico, mas não vai de jeito nenhum. É o emocional, porque saber o que precisa ser feito, a gente sabe, a razão nos diz, né? Ah, eu não posso gastar mais nada esse mês, mas vai lá, mulherada, e compra uma bolsa nova, vai pro shopping. Gente, é emocional, é a nossa emoção que nos faz agir, porque a razão a gente sabe o caminho. Preciso me exercitar e deixar de ser sedentário. Quem é que precisa aí? Quem é? Que fala toda segunda-feira vai começar uma dieta, que vai começar, mas continua sedentário. São as nossas emoções. É as nossas emoções, gente. São as nossas emoções que definem as nossas. Olha aí a Sônia falando, o Alberto aqui, eu, ó. Quem está se identificando, gente? Pode ser, pode falar sinceramente. Reconhece, eu. Quem é que está se identificando? Você sabe o que tem que fazer, não sabe? Mas o que é que move você? São as emoções. E preciso falar inglês, espanhol, eu preciso. Mas o que é que move em relação? É as emoções, né? Então, são as nossas emoções, né? Ó, exercício, olha aí, né? Eu tenho que parar de beber, mas continua bebendo. É o quê? Nada mais é do que emocional. Gente, preciso correr por causa do horário, mas vocês estão conseguindo entender que não é a razão que vai te mover, é organizar os teus emocionais, organizar as feridas emocionais, organizar, saber que o que você sente é legítimo, mas que você precisa saber se essa emoção é correta, na intensidade certa, no momento certo, né? E bora lá continuar. E aí eu quero fazer uma dinâmica com vocês, tá? Esses são 11 áreas da nossa vida. E isso aqui eu vou mandar para você lá no grupo da nossa BLC, porque eu quero que você imprima isso e faça isso para você ter ciência e consciência do seu estado atual. Tá? E aí são 11 áreas da nossa vida aqui, tem 11, gente, 11 áreas da nossa vida. O espiritual, não vou conseguir fazer aqui com vocês, mas eu vou enviar isso para vocês e eu quero que vocês façam e vocês coloquem diante de vocês o estado atual de vocês. Espiritual, como é a minha comunhão? Eu tenho feito o meu culto a Deus, eu tenho orado, eu tenho buscado. Jennifer, eu não sirvo ao Deus, aquilo, mas você serve, você acredita em algo, você tem buscado isso de 0 a 10, quanto? E você vai marcar aí, ó, pontilhar de 0 a 10, quanto, como é que tá o seu espiritual? Ah, e como é que tá a tua relação com os teus parentes de 0 a 10? Né? Como é que tá a tua relação com teus parentes, com teu pai, com a tua mãe, com teus irmãos, com as pessoas em relação com as pessoas em relação com teus parentes? De 0 a 10, você vai pontilhar aí, ó, colocar um pontinho aí. Você vai fazer isso em todas as áreas. Conjugal, como é que tá a sua relação com a pessoa que mais convive aí com você? Se você é solteiro, como é que tá né, a tua relação em relação a isso? Se você, como é que está a relação com os teus filhos de 0 a 10, você vai pontuar e seja sincero, tá? De forma social, intelectual, saúde, como é que está a sua saúde, o servir ao outro, como é que está? E você, de 0 a 10, você vai pontilhar. Por que, Jennifer? Eu vou pontilhar profissional, emocional. Você vai pontilhar, eu vou mandar isso para vocês. Façam, gente. Vocês precisam se ver como é que vocês estão. E aí você vai fazer essa análise aqui, ó, tá? Você vai pontilhar e vai ligar cada ponto. Gente, quanto mais essa roda tiver desequilibrada, mais você precisa focar em relação quais são as 3 áreas na minha vida que está ruim. Eu preciso começar a organizar isso. Né? A meta aí, nossa meta de 2000. Quanto mais redonda tiver, ó, mais bonitinha tiver, mais você vai tendo equilíbrio em várias áreas da sua vida. Não adianta, gente, não é só dinheiro, não é só ganhar dinheiro, não é só em relação, não adianta
Nenhum sucesso justifica um fracasso em relação de uma família. Ou seja, todas as áreas precisam estar sistemáticas aí, ó. Ou seja, tudo em organismo ou em equilíbrio. E quanto mais essa roda tiver aí, ó, girando, e você faz isso todo, de 2 em 2 meses. Espera aí, eu preciso melhorar na parte espiritual, eu preciso melhorar na parte emocional, no servir, né, fazer o bem para as pessoas, no financeiro, e começar a mapear as áreas, as 11 áreas mais importantes em relação que tem dentro da sua vida, e você vai escolher dessas 11, 3 piores para você começar a trabalhar. A gente tem outras dinâmicas, mas o horário, gente, já está 11h17, avaliações. Eu vou mandar isso tudo para vocês fazerem a autoavaliações de vocês, o autoconhecimento, autoavaliação, autoconfiança, como é que está toda essa área de você e vocês fazerem um rotineiro para mudar essa realidade. É o poder de todo dia. Né? A gente precisa saber como é que a gente vai mudar algo se a gente não tem consciência em que área da nossa vida a gente precisa em relação a mudar, trabalhar mais o nosso otimismo, a transparência, a flexibilidade, e tem várias coisas legais, mas o horário aí vai, e eu vou estar mandando esse material lá no BLC para você ter ciência e começar a entender como você funciona. E, gente, vou precisar encerrar, mas eu vou estar mandando esses materiais todinhos para vocês, e eu espero que tenha sido de grande valia entender um pouco mais sobre a questão da inteligência emocional, o que a importância dela na nossa vida, porque são as nossas emoções que nos fazem comprar, que tomar decisão, são as nossas emoções. E imagina, gente, quando nossas emoções, junto com a nossa razão, ó, se equilibra os dois, gente, a gente se torna um gênio. A gente consegue extrair o melhor de nós, o melhor das outras pessoas. Então, o que eu desejo para vocês é que vocês cada dia mais equilibrem as emoções, tentam identificar em você quais são as emoções em relação ao que está com uma intensidade a mais, a menos, a forma como você trata o seu filho, a forma como você trata a sua família, a forma que você toma as suas decisões. Tudo isso é importante você entender e você validar e você entender como você realmente funciona. Então, gente, encerramos essa parte aqui. Deixa eu pausar. Deixa eu retomar aí. Deixa eu encerrar a gravação. Tenemos el lugar bastante abarrotado, está lleno, esto está increíble. Para el que cree, todo es posible. Esta oportunidad te cambia la vida, solo tomar una decisión. ¿Listo para liberar tu potencial? Bienvenido a la nueva era. Descubre el futuro. Despierta tu potencial. Es tu momento. Una experiencia inmersiva te espera. El evento que revolucionará la forma en que vemos el mundo y te pondrá un paso adelante en la economía del mañana. Prepárate para sumergirte en el metaverso, donde la realidad se reimagina y los límites se desvanecen. NFTs, la revolución de la propiedad digital y la creación de un nuevo mercado. Inteligencia artificial, chispa que enciende nuevos horizontes de conocimiento. Finanzas descentralizadas, revolución financiera que libera a las masas con transparencia y autonomía. Esto es United, en uno de los centros de convenciones más grandes de Latinoamérica, galardonado por su arquitectura. Centro de Convenciones Ágora, Bogotá. Bogotá, Colombia. ¿Listo para la experiencia de la evolución? Prepárate con tu equipo para esta experiencia única. Este 27 y 28 de marzo del 2025. United. Juntos haremos historia.